Por reajuste fiscal, governo projeta cortar 20 bilhões em revisão administrativa no INSS e especialistas questionam. Há mais de uma semana que sites vêm abordando o mesmo assunto, onde especialistas já estão questionando, primeiro, as condições da tecnologia usada pelo INSS, que abrange hoje poucas agências, as condições físicas dessas agências, as condições de trabalhadores para dar conta do recado, que são os servidores e os técnicos, certo? E a possibilidade que vem mostrando nos noticiários de uma revisão de larga escala em busca de possíveis irregularidades, erros de processos concedidos e fraudes, processos que de fato têm as documentações falsificadas. Diante de tudo isso, parece que alguém está colocando essas informações ou está, de certa forma, trazendo essas informações de forma contínua para a gente se acostumar com o que pode acontecer referente às condições do INSS sobre o orçamento para os gastos em serviços prioritários, como situações das agências, pagamentos de ações através da tecnologia, água, luz e outras necessidades básicas para um funcionamento de uma APS, de uma gerência executiva, ou de outras agências de maior porte, certo? O que há por trás de tudo isso? Será apenas um questionamento? É para a gente se acostumar com as dificuldades que será enfrentada novamente mais um ano, em 2024? Todas essas informações, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, cerca de 12 bilhões tirado a menos para ter, através, para o cumprimento dessa diminuição, através da busca de fraudes, irregularidades e erros. Mas se no governo anterior tiraram quase 1 bilhão de reais, hoje essa dificuldade tremenda, pois a fala do ministro é que o INSS não tem dinheiro para contratar novos servidores, novo concurso que está previsto para o ano que vem. Mas se está previsto para a contratação, concurso com mais de 7 mil candidatos, vagas, há aí quase 21 mil vagas, menos 12,5 a menos, enquanto outro governo foi e já teve a pendenga que teve, a dificuldade que foi enfrentada, que até hoje há problemas no INSS por conta dessa falta que foi feita lá atrás, e agora uma diminuição de mais de 12 bilhões para ser retirado de possíveis fraudes, de possíveis irregularidades, de possíveis documentações com erros, concessão com erros. Bom, por trás de tudo isso, será uma pressão? Será uma forma da população se acostumar com as notícias que são ventiladas na mídia? E quando chegar lá, ou a partir de janeiro, que vier os novos valores do orçamento real para o INSS, a gente já dizer, eu vi lá atrás
Eu já sabia. Mais um artigo hoje está no site CNN e que traz questionamentos importantes e que eu quero que vocês assistam até o fim, porque aqui pode ser o caminho que está previsto para acontecer a partir de janeiro de 2024, referente ao futuro do INSS, aos gastos obrigatórios necessários para o funcionamento das agências em todo o país. Economistas, consultados pelo site, vê maneira positiva a iniciativa, mas não vê base para a projeção de economia. Vê de forma positiva a iniciativa de fazer uma revisão administrativa para acabar ou diminuir de forma ampla fraudes, irregularidades, mas quanto à economia é diferente, porque muitos desses processos podem ser aí injusto e essas pessoas vão buscar na justiça e a justiça vai devolver aqueles processos que foram suspensos, mas de fato essas pessoas estão dentro da regra dos seus direitos previdenciários ou assistenciais. O governo planeja realizar um pente fino, no caso, uma revisão administrativa. Eu não gosto desse nome. Esse nome atrai coisa negativa, coisa ruim, medo, ansiedade, tudo que não presta. Mas a revisão administrativa não é a mesma coisa? Claro, é a mesma coisa. Mas a revisão administrativa, o INSS já faz isso todos os dias, ano após ano, todos os meses, 12 meses por ano. O INSS está sempre vasculhando os dados de um segurado, de um processo. Não é à toa que eles estão encontrando a cada vez mais processos sendo roubados, os direitos daqueles que de fato precisam e não conseguem, pois essas documentações são falsificadas. E isso se chama uma revisão administrativa em processos, revisão padrão, que é como o INSS chama. Mas vamos lá. A lista de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, a fim de identificar fraudes. Segundo a ministra de Planejamento, Simone Tebet, a análise pode gerar uma economia de até 20 bilhões com base na investigação do Tribunal de Contas da União, TCU, onde a União, o TCU fez um relatório, uma auditoria mostrando mais de 7 milhões de processos que podem estar irregular. E desses processos, muitos serão de fato aí, pagamentos indevidos, pessoas que faleceram e estão ainda recebendo, entre outros, certo? Especialistas consultados pelo CNN vê de maneira positiva a iniciativa, mas não vê a base de projeção de 20 bilhões de economia. Em fevereiro deste ano, no caso 2023, o TCU divulgou um resultado de avaliação realizada em 2021. O tribunal encontrou problemas em 7,8 milhões de registros no INSS, um impacto calculado de 2,9 milhões por ano de gastos, de pagamentos indevidos. Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado Federal, destaca que o governo expressou no projeto de lei orçamentária anual PLOA a intenção
de realizar uma revisão administrativa que, de fato, pode gerar economia. Por outro lado, segundo a especialista, há uma série de medidas que tendem a elevar o gasto, como a política de reajuste salarial do salário mínimo, que é o parâmetro para uma série de políticas previdenciárias, e a automação e celeridade dos sistemas de concessão de benefícios. Abro aspas. O valor projetado traz uma perspectiva otimista. Tem de ser feito um esforço grande para atingir este montante. Tenho dificuldade de imaginar uma economia tão grande de recursos, fecho aspas. Então, essa especialista, ela tem até dificuldade de imaginar o tanto de processos que vai ser mexido para chegar a esse número de 20 bilhões de economia só do INSS. A economista e especialista em contas públicas, Murilo Viana, reitera o alto volume de irregularidade, reitera o alto volume de irregularidade e explica que a maior parte desses benefícios se encontra com benefício de prestação continuada BPC e na aposentadoria rural, no caso, as possíveis irregularidades, fraudes, erros. Mas por que tudo tem que vir na direção do BPC-Loas? Eu sei que existe muitas fraudes, muitos erros, mas é como se o governo estivesse dizendo assim, eu dou, eu tomo. Se esse benefício de fato for irregular, justo, que essas pessoas deixem de receber, mas diante de uma análise, de uma revisão em larga escala, pode haver, como sempre houve, processos que foram suspensos, bloqueados, onde essas pessoas, elas têm direito de fato aos seus benefícios. Apenas houve divergências de documentos, mas elas conseguem comprovar diante de uma exigência. Só que isso, a burocracia. E o tamanho da fila? Como será que está em 2024? A projeção, o projeto, a previsão é de estar menor. Mas o número de servidores e a tecnologia que não chegou a todas as agências do INSS no país. Isso vai atrapalhar. Outras demandas que estão tendo aí um desencontro, que é de perícia médica, onde os peritos não querem aderir ao programa de enfrentamento da Previdência. Isso tudo vai atrapalhar, porque já estamos no mês de setembro. A previsão é para dezembro, ou no máximo mais 3 meses, se isso permanecer como está previsto. Mas vamos lá. Segundo Viana, ela questiona, contudo, se é possível realizar este processo sem elevar o número de servidores ou investimentos em inteligência e tecnologia. Ele destaca ainda que, nos últimos anos, se tornou comum o INSS deixar de conceder benefícios irregulares, mas essa decisão pode ser revertida pelo contribuinte. No caso, a pessoa teve um não do INSS, parte para a justiça e a justiça acaba dando direito a esse requerente. Porém, quando a justiça reconhece o direito de um requerente, significa que a justiça reconheceu um direito indevido? Claro que não. Então, se estava negado no INSS, algo aconteceu.
porque a Justiça reconheceu e a Justiça não reconhece benefício que não é devido. Vamos lá. Economista, chefe da Real Asset, Gabriel de Barros, acredita que este processo pode ser realizado por meio de manipulação de tecnologia e inteligência, sem envolver a contratação de novos servidores. Então, segundo Gabriel, hoje o INSS dá condições, diante da tecnologia que tem, da automação que tem, de fazer uma revisão de forma grande, profunda, e não interferir nos processos que já existem, com o número de servidores. E a tecnologia e a automação que ainda não está instalada em todas as APS, gerências executivas do país, entre outras que estão aí, né, à frente do trabalho sobre direitos previdenciários. Segundo o senhor Gabriel, abro aspas, atualmente, as ferramentas que já existem permitem amplo cruzamento de dados por CPF, o que permite identificar e combater com celeridade a concessão irregular de um benefício. Fecho aspas, indica aí Gabriel. Quanto ao senhor Murilo Viana, ele lembra que a tentativa de economizar recurso está inserida num contexto em que o governo busca caminhos para zerar o déficit do primário em 2024. O esforço da gestão tem como carro-chefe o aumento da arrecadação, mas especialmente por meio do planejamento, e também tenta melhorar a quantidade de gastos. A diretora do IFI relembra que o governo realiza uma revisão também no Bolsa Família. Na primeira fase do processo, o benefício foi cancelado a cerca de 1,5 milhão de brasileiros que deixaram de receber o Bolsa Família. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, os especialistas consultados pelo site indicam, porém, que o escrutínio nos cadastros deve ser uma política permanente e estrutural, e não para ajuste pontual das contas. E o que isso quer dizer? Que o INSS, para conseguir arrumar a casa, tem que manter de forma constante atualizações, averiguações, revisões, né, de processos, e não buscar em uma única vez revisar processos de forma ampla, de forma grande e, segundo eles, tudo isso ainda trabalhando em silêncio, com o número de servidores, com a tecnologia que ainda tem grandes problemas, e ainda existe fila, e ainda existe pessoas que todos os dias entram com requerimentos no INSS, pessoas que pedem revisão dos seus benefícios, entre outros serviços que fazem todos os dias pelo meu INSS, pelo 135, certo? Vilma também relembra que o marco fiscal também estabelece metas arrojadas do primário para o próximo exercício de 5% do PIB para 2025 e 1% para 2026. Já Viviana, ela indica que essa política de revisão deve acontecer por meio de processamentos e cruzamento de dados de diversos setores da União, inclusive chamando estados e municípios,
para contribuir com as informações. Ele volta a destacar que são necessários investimentos para tal revisão administrativa. Ainda de acordo com os especialistas, contas públicas, essa medida faz com que seja necessária também mudanças legislativas, já que os novos processos poderiam esbarrar em regras de sigilo. Para Gabriel Barros, há espaço para correção, especialmente porque, na sua avaliação, o setor público ainda é, abro aspas, muito analógico, lento e insuficiente, fecho aspas. A medida estrutural, sendo especialista, abro aspas, deveria focar no redesenho dos critérios de elegibilidade das políticas públicas, fecho aspas. Segundo ele, há larga sobreposição de políticas sociais, com muitos casos de benefícios recebendo ou beneficiários recebendo 1, 2, 3, 4, até 5 benefícios diferentes. Reforma mais estrutural deve atacar esse ponto. Ampla as agendas de uma revisão administrativa e redesenho são convergentes e deveriam ser tocadas, fecho aspas. Ainda de acordo com Barros, o potencial cortar 20 bilhões podem ser alcançados, abro aspas, se forem considerados todos os espectros da política social e previdenciária, assistencial e acidentária, fecho aspas. Ele indica que tal revisão administrativa deve começar o quanto antes para otimização de seus efeitos. Ele indica, porém, a coisa não é bem assim, né? Então tá aí, mais uma polêmica, né? Mais informações do que pode estar por vir a partir de 2024. E você? Chegou até aqui o fim? Muito obrigada pelo seu carinho e deixe a sua opinião. Você acredita que o INSS vai estar melhor em 2024? Ou vai permanecer do mesmo jeito? Um remendo aqui, um conserto ali, um corte lá, mas tudo vai continuar assim.